Olá, internautas do portal RC24H, estamos de volta para mais uma edição do 15 Minutos no RC. Voltamos ao município de Búzios, aquele balneário charmoso. Vamos bater um papo com Alexandre Martins, ele que é pré-candidato pelo PRB. Alexandre tem uma experiência consistente na política, já foi vereador, secretário, vice-prefeito e agora almeja o topo da carreira, pelo menos no município, que é então ser prefeito da cidade. A gente quer saber as ideias dele. É uma conversa em Búzios aí que diz que o capital especulativo imobiliário é que financia a campanha dele. Será que isso é verdade? E qual é a impressão que ele tem do governo André Granado? A relação que ele tem com o Mirinho Braga? Tudo isso você vai descobrir agora, no 15 Minutos no RC. E lembrando para você, vale curtir, comentar e compartilhar. 15 Minutos no RC com Alexandre Martins, roda aí! Internautas do portal RC24H, estamos de volta com o projeto 15 Minutos no RC. Dessa vez viemos à armação dos Búzios para bater um papo com o pré-candidato pelo PRB, Alexandre Martins. Ele que vai tentar se eleger prefeito no município, já passou pelo cargo de vereador, já foi secretário na área da saúde, vice-prefeito e agora almeja o cargo máximo, não é isso, Alexandre? E a pergunta que eu te faço é a mesma que eu faço para todos os participantes. O que você acha que a população de Búzios deveria te conferir esse direito de ser prefeito da cidade? Tudo bom, Renato? Prazer te receber aqui. Na verdade, eu sempre tenho dito o seguinte, você tem que olhar o histórico. Hoje eu sou pré-candidato, o partido tem que confirmar o nosso nome na convenção. Mas o que conta é o histórico. Você falou, eu fui vereador, vice-prefeito, secretário de saúde, de administração, sou ficha limpa, não respondo a nenhum processo de improbidade administrativa. Então, eu acho que o que credencia a pessoa é o que ela tem vivido. A gente tem visto na política muita gente querendo denegrir a imagem das pessoas, achando que a delas vai melhorar por isso. Eu faço o meu trabalho, eu falo de mim, eu falo de soluções. Óbvio que muitas vezes a gente tem que pontuar o erro para mostrar o acerto, né? Mas a experiência que temos vivido, o grupo que conseguimos formar de pessoas sérias, a gente estava conversando aqui ainda agora, e eu deixei claro que eu sou um incentivador de pessoas do bem para dentro da política. Nós temos que ocupar espaço, nós temos que colocar pessoas sérias à frente para confiarmos. Então eu acho que nada melhor do que o histórico das pessoas para credenciá-las a alguma coisa. Caso você seja eleito, o povo lhe dê esse direito, diga lá qual seria seu principal projeto, ou melhor, para convencer a população. Um projeto importante, um carro-chefe aí dessa sua campanha. Olha, eu sempre defendi, até como vice-prefeito, ampliar o braço do poder público, como a subprefeitura, posto avançado da prefeitura nos bairros. A gente fala de mobilidade, mas o nosso povo tem que se deslocar do seu bairro para o centro da cidade para resolver qualquer coisa. O polo da saúde que eu tenho defendido de muito tempo e outras coisas mais que ao tempo certo nós vamos colocar. Mas eu sempre fui defensor não de descentralizar ou centralizar, mas de ampliar o atendimento, né? Nós temos uma demanda para a cidade, me preocupa muito quando você tem um aumento drástico de IPTU como aconteceu, a não construção de escolas em 3 anos, e isso preocupa porque você vai ter uma demanda maior. Todos sabem que eu sou a favor, sou contra ficar alugando prédio, porque é um dinheiro que você podia investir no seu prédio próprio, e isso é falta de quê? De planejamento. Você não pode ficar alugando coisas ao invés de construir. Eu tenho dito o seguinte, quem é que aluga uma casa tendo recurso para fazer a sua própria? Então são coisas que a gente vai defendendo, é uma história que eu tenho falado sempre. Temos uma formação, repito, de pré-candidatos a vereador, capacitando, mostrando direção e falando a mesma língua. Muitas vezes um governo fala uma coisa, outro fala outra, está dividido. Então isso é muito ruim para a cidade. Hoje nós temos, e você sabe melhor do que eu, praias hoje que nós pegamos no verão, 3 praias em Búzios imprópria para banho. Onde nós vimos isso em Búzios? Então isso é muito ruim para o turismo da cidade, para o meio ambiente. Hoje você vai na Marina, tem lá o esgoto saindo in natura, no canal da Marina, os moradores todos reclamando, você passa lá um cheiro horrível na entrada da cidade,
que já é logo ali depois da nossa Praia Rasa. Então é algo que a gente tem que se preocupar. Então a prioridade acaba sendo muitas coisas, mas a ideia é fazer sempre a participação de todos. O que eu tenho feito aqui é o seguinte: vamos decidir algo. Eu faço reunião e boto em votação, pergunto às pessoas, porque nós diminuímos o erro, diminuímos a margem de erro e não é o que queremos, não queremos errar, queremos acertar. Está querendo dizer que se for governar, o fará com conselhos populares, consultivos? Certeza absoluta, porque diminui a margem de erro. Vamos dizer assim, a responsabilidade é de um, mas nós vamos dividir essa responsabilidade. Bom, você foi vice-prefeito de Mirim e o governo Mirim não conseguiu se reeleger, você estava junto. Eu acredito que de lá para cá houve um amadurecimento e um aprendizado. O que você tirou de lição da perda daquela eleição para esse novo momento? Na verdade, foi a primeira eleição que eu perdi, né? Ser vice-prefeito é um pouco difícil. Você vê hoje, o vice-prefeito atual não pode assumir, eu nunca vi isso na vida. Porque a única função que o vice-prefeito tem na Constituição é assumir na ausência do prefeito. E isso hoje nem é feito. Mas o amadurecimento foi bom, foi muito produtivo, porque ter sido secretário me trouxe uma experiência boa. Derrota faz parte de quem disputa. Só lembrando que perder ou ganhar faz parte do jogo. Eu fui na posse do André, simbolicamente, entregar a chave da prefeitura. Porque não era porque perdi uma eleição que perdi a dignidade, pelo contrário. No mesmo momento que eu estive lá na minha vitória, eu também estive na minha derrota e agradeci a Deus tanto pela vitória quanto pela derrota. Ninguém gosta de perder, mas faz parte, a gente adquire experiência. Né? Mirim é meu amigo, ele está no caminho dele, do PDT, eu estou no PRB, respeitando sempre, como respeito também o atual prefeito. Divergimos de questões administrativas, de investimentos errados, de tentar colocar que temos 100 obras, outro dia eu vi no Face, em construção, bomba de 100 braças, bomba de construção, exame não sei de que, construção. Então essas 100 obras que a gente tem visto aí deve ser com S, porque café com o prefeito que leva para ver as obras do Estado é meio estranho. Né? E isso tem que ser passado para a população. Olha, aqui foi feito obra, mas é do Estado. Outro dia eu vi uma placa, construção da Praça do Tucuns. Está errado, devia ser reforma da Praça do Tucuns. Se colocou uma praça, se colocou uma quadra com grama sintética, especifica isso. Mas eu acho que a gente tem que ser muito honesto com a população e falar o que de fato é. Não tentar enganar, dizer para o povo que está fazendo uma coisa que não está fazendo. Tem quem diga que, caso o Mirim não consiga viabilidade política, vocês teriam conversado para ele indicar o filho dele de vice na chapa com você. O que tem de verdade nisso? Não, nós batemos um papo, amadurecemos uma conversa. Tinha tempos que a gente não falava, não que tenhamos brigado, né? Mas ele seguiu o caminho dele, eu o meu. Eu conversei com o Felipe, conversei com todos, óbvio, com exceção do prefeito, que está no caminho dele, no natural. Acho que está mal assessorado, né? E tenho dito o seguinte: às vezes você bota uma pessoa para um cargo, uma função ruim e perde um bom médico. Né? Todo mundo sabe, você escuta na rua, que o André é um bom médico, como o prefeito nem tanto. Então tem muita gente que está arrependido, né? Porque perdeu um bom médico e ganhou um prefeito fraco, vamos dizer assim, mas sempre respeitando. E com o Mirim nós tivemos uma conversa, mas ele está seguindo o caminho dele, lá na frente a gente vê o que vai dar. Você levantou uma questão importante. Eu viajo bastante aqui, circulo bastante pelos municípios aqui da região dos Lagos e a gente percebe de alguma maneira que o município que menos sofreu com a crise em termos de estrutura e de qualidade tem sido a Armação dos Búzios. Mas ao mesmo tempo, você aqui por essa entrevista, morador da cidade, político, conhecedor dos problemas, vem apontando muitas situações e detalhes que às vezes quem está de fora não consegue ver. Aí eu te pergunto, o governo André é muito ruim ou a oposição de Búzios é que é muito boa? Olha, para a oposição ser boa tem que ter brecha. Hoje eu te digo que na pesquisa bate 76% de rejeição. Eu acho que um prefeito, quando olha uma secretaria chegando a 50% de rejeição, ele tem que trocar o secretário. Porque bom amigo é aquele que trabalha em prol da população, já que você está no governo. A gente tem que entender que há dois momentos. Momento de campanha, momento de fazer política e momento de gestão. E com gestão não se brinca, porque também é dinheiro público, então a gente tem que ter muita responsabilidade.
Então eu acho o governo do André fraco, mas é o primeiro, né? Ele não tinha condição, eu digo sempre, como falei com você, na verdade ele não ganhou, para mim o Mirim foi quem perdeu, e o povo sabe muito bem o que não quer. Ele pode demorar para decidir o que quer, mas o que não quer o povo sabe. Então a gente só pontua as falhas. Eu digo, como é que nós, em 3 anos, arrecadamos 600 milhões e não fizemos uma escola, não construímos uma creche? Está em construção há 3 anos. O IPTU aumentou agora, só agora, depois de 3 anos, viram que estava defasado e não mexeram na planta de valores, e a população tem que pagar essa conta, esse erro, para o dobro. Tem situações que foram o triplo. Então é algo que a gente tem que discutir. Então você vê a falta de humanização no serviço público. As pessoas têm que ser recebidas, tem nome. A saúde vai mal, é a rejeição maior que tem. O povo está vindo de outra cidade. Sempre foi assim. Eu fui secretário e atendi muita gente de Tangarás e na emergência eu tenho que atender. Então, mas você não viu investimento nisso. Nós tiramos 2 módulos e passamos para a clínica da família que o Estado mandou, quer dizer, descaracterizou os módulos médicos, o PSF. Então são coisas assim que você vê uma falta de sensibilidade. É por isso que eu disse aqui para você antes que eu defendo a participação popular. É isso que o povo quer? É isso que tem que ser feito. Não adianta eu dizer que quero isso, desculpa, dizer que quero isso no seu bairro e na verdade não é isso que você quer para o seu bairro. Quem conhece mais do bairro é aquele que mora. Alexandre, você falou há pouco aí do meio ambiente. E Búzios, isso é claro que é uma das molas centrais do município, a conservação, preservação do meio ambiente, respeito com as praias, com o esgoto que deve ser tratado. Mas há uma corrente na cidade que diz que você está ligado aos financiadores da especulação imobiliária. O que você tem para falar sobre isso? Olha, é bem interessante isso, eu ia até tocar nisso, e nos aluguéis que eles dizem que eu tenho, obviamente eu não tenho, meu pai tem o prédio da Câmara, antes de eu entrar na política. E para mim isso só me engrandece na questão da Câmara, porque o município tem 200 milhões por ano, tá? E não consegue fazer seu prédio próprio, em 20 anos uma pessoa física consegue fazer, é meio estranho. É óbvio que o nosso objetivo é fazer o prédio próprio do município, como já citei anteriormente. Especulação imobiliária, para isso você tem que ter grandes áreas, isso não acontece. Eu tive 8 anos de mandato, meu pai tem aqui o Tênis Park, todos conhecem, porque faz evento, 23 mil metros em Jeribá. Em 8 anos nunca se aprovou nenhum projeto ali. Meu compromisso é com o meio ambiente e com a cidade. Nunca defendi interesses de familiares. Então o que acontece? Isso são boatos. Pessoas que ficam tentando denegrir a imagem, como citei, para tentar melhorar deles. Eu deixo claro 2 situações que eu fiz aqui, 2 leis, Renata. Uma delas, demarcar cercando todas as áreas do município e área verde e colocar placa identificando. Segundo, proibir a pesca predatória nas lagoas, que estava acontecendo na Lagoa de Jeribá em 2006. Pesca de arrasto, tarrafa e em massa, vinha caminhões para cá. E uma pessoa da população, Alexandre, está acabando com os peixes, está tendo um desequilíbrio, está dando muito mosquito. O que eu fiz? Proibir a pesca predatória, só podendo ter pesca com anzol. Obviamente, para um controle de uma superpopulação de peixes, poderia sim, mas deixei bem claro, eu sempre fui defensor do meio ambiente. Querem me rotular com uma coisa que não existe. Não tenho compromisso, eu sou contra a casa geminada. Agora, falando da lei de uso do solo, você pega, por exemplo, do pórtico para a rasa, não tem área comercial. Você, no canto esquerdo de Jeribá, você tem lote de 400 metros, 450 metros, enquanto que na Rasa, Sem Braças, Vila Verde, tem que ser lote de 800. O que nós estamos fazendo? Jogando o povo na ilegalidade. Se ele pedir licença na prefeitura, não vão dar. Então isso eu sou contra. No centro da cidade, 400 metros pode fazer condomínio. Como assim? Como que São José, a área comercial na beira da estrada, termina antes da praça e não vai até o fim do município? Então, quanto a isso, eu vou brigar, está errado. Crescimento nosso para dentro não tem mais o que crescer. Nós temos que crescer para fora do que chama-se península. Rasa tem que crescer, um centro comercial, como falei, uma subprefeitura, um banco na Rasa para o nosso povo pagar, rodoviária tem que ser na entrada da cidade. Isso eu defendo. Você defende também a descentralização, então, de Búzios? Descentralização, puxando um braço, não terminar com o que já tem, mas ampliar o serviço. Porque tudo que o nosso povo da Rasa, Vila Verde, Equador tem que fazer, tem que vir para o centro da cidade. E aí vamos falar de mobilidade como? Se tudo que o nosso povo tem que fazer tem que estar no centro da cidade.
Então, eu sempre defendi isso. Agora, compromisso zero com especulação imobiliária. Eles falam e nunca aprovaram nada porque não tem nada para provar. Fui para a Secretaria de Saúde, fui para a Secretaria de Administração. Se eu fosse especulador, estava na área de planejamento. Então, sou radicalmente contra. Hoje, em 2017, vamos fazer uma prioridade no meio ambiente, já temos discutido isso. Nós temos grupos temáticos discutindo cidade para fazer um programa e um comprometimento, obviamente, antes de começar a campanha. Então tá certo. Despedir, manda seu recado para o nosso internauta buziano de toda a região dos lagos, é claro, né? Eu que agradeço a você, agradeço a todos os amigos que estão aí compartilhando, que estão curtindo. Qualquer dúvida, meu Facebook todos conhecem. Estou na cidade, tenho escritório aqui há muitos anos e dou graças a Deus porque na rua a gente tem sentido nessa pré-campanha a receptividade do povo e o carinho que tem comigo. Então eu só tenho a agradecer a todos vocês. Tá certo então, Alexandre, muito obrigada. Boa sorte para o seu projeto. Valeu.